Olá, meu nome é Alan, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação. Este é o meu canal e eu gostei muito do formato de vídeo sem roteiro, então este é mais um vídeo sem roteiro nenhum, onde eu só vou abrir o ambiente de desenvolvimento e a gente vai sair brincando, fazendo alguma coisa. Para esse vídeo, a minha ideia é nós começarmos programando uma prensa bem simples, então nós vamos ter um CLP de segurança para poder atuar com o bimanual, com a cortina de luz. Vamos ter um S7200, é uma prensa simples. Então vamos ter um S7200 para poder fazer o controle dessa prensa. Nós também vamos ter uma IHM, afinal a prensa é simples, mas a gente quer complicar a vida, né? Então a gente vai ter uma IHM para mudar parâmetros de prensagem. Embora seja uma prensa hidráulica, não tem muito parâmetro para mudar, mas a gente pode colocar uns temporizadores ali, alguma coisa assim, só para a gente poder brincar com a IHM. E por último, a gente pode pensar em coletar dados. Mas aí eu não vou entrar muito nisso agora, porque aí a gente deixa um pouquinho mais para o final. Mas seria muito legal a gente incluir nesse projeto, já que nós estamos migrando. Algumas indústrias já estão, outras ainda não, mas estamos caminhando para uma revolução digital, onde teremos indústrias cada vez mais digitalizadas. Por que não começarmos a pensar em extrair dados de uma simples prensa? Muitas vezes a gente pensa em extrair dados de processos complexos, mas por que não? Por que não extrair dados de prensagem? Não sei. Vamos fazer isso. Pode ser interessante. Bom, vamos lá então. Conforme o vídeo for passando, a gente complica um pouquinho a prensa, só para ter mais dados para extrair. Quem sabe a gente não brinca com um Poka-yoke ali para poder registrar alguma coisa. É isso aí então, gente. Vamos pro vídeo? Bem, eu estou aqui com o Tia Portal aberto. Já configurei o meu CLP e já criei algumas tags para poder agilizar um pouco no vídeo. Então eu tenho aqui a minha saída que vai permitir o avanço da prensa, o retorno da prensa, um sensor para verificar que o componente está realmente no local para ser prensado. Depois a gente cria um modo manual para dar um bypass nesse sensor, caso a equipe de manutenção precise avançar a prensa no vazio, sem um componente ali. O botão bimanual e a cortina de luz. Tanto o botão bimanual quanto a cortina de luz estão com memórias aqui, só para a gente poder fazer a programação. Depois nós vamos passar isso para a Finet, porque teremos o CLP de segurança, e o CLP de segurança vai fazer toda a segurança, não vai ter nenhuma segurança aqui. Então, quem será o responsável por parar o atuador da prensa no momento que a cortina for invadida ou que o operador soltar o bimanual, será o CLP de segurança. Então esse CLP ele é um CLP de processo e apenas isso. Então a gente não vai se preocupar com segurança agora nesse vídeo aqui. Deixa para o vídeo onde entrar o CLP de segurança. Vamos lá então. Eu vou começar aqui criando um bloco. Eu vou começar pelo bloco de processo. No bloco de processo eu vou ter o avançar, vou verificar o sensor, vou avançar a prensa e posteriormente vou criar um ladder, vou verificar o sensor, vou avançar a prensa, vou aguardar um tempo pré-determinado e vou recuar a prensa. Esse tempo pré-determinado, eu não gosto de deixar tempo, contagem, nenhuma dessas informações no código. Então eu gosto sempre de deixar essas informações numa DB, para essa DB poder ser facilmente mapeada numa IHM ou em um APC, ou esse valor poder ser facilmente alterado por alguma comunicação ISO TCP, se eu não me engano, uma das comunicações que é S7com, enfim. Então por isso, sempre que eu uso um temporizador, sempre que eu uso um contador, qualquer coisa dessas, eu não deixo o valor fixo no código. Eu jogo tudo isso para uma DB global, acessada por todo o programa, para a gente poder externamente mudar isso, se for o caso. Se não for o caso, deixa ela lá quietinho. Se um dia um engenheiro de processo quiser mudar aquele valor, ele só precisa abrir uma DB, ele só precisa localizar o local na DB, isso pode estar facilmente numa documentação, e ele só precisa alterar o valor na DB, não tem que mexer no código, isso facilita bastante. Então vamos lá, parar de conversar e vamos começar. Bom, eu vou só programando aqui, depois a gente vai modelando para deixar bem legal. Então, a primeira coisa que nós temos é o bimanual. Eu acho que é legal nós confirmarmos a condição inicial da prensa. Então vamos aqui. Check. Init position. Beleza, vamos checar as condições iniciais para a gente poder liberar, né? Então a minha condição inicial é que a minha prensa ela tem que estar recuada. Eu acabei de perceber que eu não coloquei sensores nessa prensa, então vamos lá. Press
prensa recuada e prensa avançada. Beleza, são entradas. Então, eu usei o I0.1 e I0.2 aqui. Legal, vamos ordenar aqui para ficar organizado. Bom, eu tenho então o meu sensor da minha prensa avançada e o da minha prensa recuada e da minha prensa avançada. Vamos usar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo do meu processo será verificar se eu estou na minha posição inicial. Então eu quero que o meu operador aperte o bimanual e antes de qualquer ação eu verifico se está na posição inicial. Se não estiver na posição inicial, não quero que aconteça nada. Por quê? Porque se a prensa não está na posição inicial, eu entendo que algo aconteceu, que a cortina de luz foi invadida, que houve algum problema na prensagem anterior, que ele soltou o bimanual. Então eu quero que talvez ele dê um reset na IHM. Vamos trabalhar assim. Bom, vamos lá. Então aqui eu vou ter o meu bimanual. O meu bimanual, ele vai... Vamos mudar aqui para cá. E aqui eu vou colocar... Vamos lá. Vamos fazer assim. E se o meu bimanual for pressionado, ele vai habilitar meus steps. Vamos criar aqui uma DB de steps. Eu gosto bastante de jogar os meus steps do workflow num datablock, porque eu também posso jogar essa informação para o meu time de manutenção. Para o time de manutenção, para o time de engenharia, para quem vai suportar a máquina depois, para ficar fácil de acompanhar os steps. Se eu quiser jogar isso numa IHM, eu consigo ir escrevendo na IHM qual passo tá. Eu acho que isso facilita bastante. Vamos lá, workflow steps. Então, meu primeiro passo será o meu activated, escrevi errado. Legal. Legal. E eu tenho também os meus sensores. Mas vamos fazer por partes isso aqui, então. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui no meu workflow steps. E esse é o primeiro passo do meu programa. Eu vou colocar um selo aqui. Eu não gosto de utilizar step 1 e step 2 e usando move para alterar entre os steps. Eu prefiro usar de forma textual. Eu acho que assim fica mais fácil, fica mais fácil de acompanhar o que está acontecendo, e porque eu posso simplesmente jogar essa informação numa IHM e eu sei que nesse momento o bimanual foi ativado. Então imagina que eu posso criar numa IHM um workflow e for deixando verdinho conforme os passos forem passando. Enfim, isso depende da demanda de quem está pedindo o programa, depende de quanto recurso você tem para poder programar isso. Mas eu não gosto de utilizar steps por conta disso. Eu prefiro utilizar de maneira textual. Outro ponto. Se eu utilizar steps 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter um problema se eu quiser inserir algo no meio. Então eu teria que utilizar 10, 20, 30, 40. E aí eu já quebrei um pouco da continuidade. Mas ainda assim eu vou ter um problema, porque eu vou ter steps que vai ter 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 61, 62, 63. Eu acho que não fica legal uma sequência. Se eu precisar extrapolar, se eu precisar de mais de 10 por algum motivo, eu também vou ter um problema. Então eu não gosto de utilizar steps jogando um número e dando move de um lado para o outro e verificando aqui embaixo, comparando se é igual. Eu prefiro usar memória de forma textual, com o nome da memória sendo a ação que foi executada. Então aqui foi executado o bimanual e aqui o meu bimanual está ativado. Depois a gente pensa em cortar esse bimanual, vamos trabalhar assim por enquanto e vocês verão como ficará fácil fazer modificações no código assim. Eu gosto, particularmente eu gosto bastante. Vamos lá então. Depois a gente, como eu comentei, depois a gente faz a rotina para quando ele soltar o bimanual, suspender o avanço da prensa e tudo mais. Pressionado o bimanual, eu quero checar se a prensa está na posição inicial. Então aqui eu vou checar a prensa na posição inicial e também vou checar o sensor. Então, init position vai ser sensor on. Vamos colocar o nome correto aqui então, component sensor on e press. Beleza.
essas são minhas posições iniciais. Então vamos lá, eu vou verificar. Primeira coisa, vamos seguir o passo, já que a gente está fazendo um passo a passo, né? Step by step. Vou colocar aqui meu componente sensor. E eu vou colocar aqui imprensa recuada. E vamos criar aqui no workflow init position ok. É uma forma de dizer que a posição inicial está ok. Eu poderia aqui deixar só init position, eu poderia deixar init position checked. Acho que assim fica mais elegante. Beleza. Vamos lá. Então, beleza, liguei a minha memória. Esqueci de colocar aqui o workflow. Workflow init position checked. Beleza. E eu vou colocar bem aqui o meu selo. Beleza. Por que o meu selo não está aqui? Porque se esse cara desativar, eu quero que ele quebre o que está em seguida. Eu posso usar o próprio bimanual. Se eu tirar esse selo aqui e ele quebrar o bimanual, eu quebro o meu programa. Mas vamos manter assim, depois a gente altera. Vamos lá. Botão bimanual pressionado. Pressionou o botão bimanual, vou checar as posições iniciais. Chequei a posição inicial, eu posso avançar a prensa. Por quê? Porque o meu sensor está dando condição, o que indica que o meu componente está no local e a minha prensa está recuada. Vamos fazer uma coisa bem legal aqui. Como eu disse, esse é um vídeo não roteirizado. Eu estou dando uma olhadinha aqui no tempo. O vídeo já deve estar aí com bastante tempo, então a gente já vai parar por aqui. Mas antes disso, vamos criar um bloco de alarmes. Isso é bem interessante. Vamos deixar nosso operador, nossos técnicos, nossos manutentores, vamos deixar todo mundo a par do que está acontecendo com a máquina. Vamos dar informação a eles. Então vamos lá, alarmes. Eu também vou criar um datablock, porque eu não sei se eu vou querer tirar essa informação para jogar num IHM, eu não sei se eu quero resgatar essa informação num APC. De repente eu tenho um servidor, um sistema de notificação, um andon, que tem integração com um APC. Então eu mapeio esse meu datablock num servidor APC, o andon lê essa informação e pronto. Eu posso disparar isso por um andon ou algo assim. Então vamos lá. Alarms DB. Uma DB global, porque eu quero que todo mundo tenha acesso a isso, se eu quiser usar isso em algum outro lugar do programa. E vamos lá. Vamos começar então criando um alarme para componente fora de posição. Beleza, acho que ficou claro. Então vamos lá. Quando eu quero que esse alarme, imagina que o operador ele está operando a prensa e ele tem uma IHM do lado dele. Caso algo fora do normal aconteça, eu quero que esse operador saiba o que está acontecendo. Então, se vocês me permitem, eu sei que esse vídeo era para ser mais técnico, me digam por favor nos comentários o que vocês acham desse formato, porque eu vou trocar um pouquinho de experiência do meu dia a dia também aqui. Por que isso é interessante? Imagina a seguinte situação, o operador bateu o bimanual e a prensa não avançou. Aí ele foi lá, ele fez a checagem, ele foi lá, ele olhou a pressão do óleo, ele fez essas coisas básicas e ele acionou a manutenção industrial. Começou a contar o tempo, certo? A manutenção industrial demorou um pouquinho para chegar, normal, estavam atendendo outra ocorrência. Chegaram e começaram. Pressão de óleo, olha isso, olha aquilo, e não encontra nada. Aí, o que o cara da manutenção ele vai ter que fazer? Imagina a seguinte situação. Aí ele olha, pô, tô apertando o meu manual, não vai. O operador passou o relato para ele, ele vai lá, ele pega fio de PG, ele conecta no nosso 1200, ele entra lá e ele vê que o sensor não está sendo acionado. Aí ele vai até o sensor, ele, sei lá, coloca alguma coisinha de ferro, vamos supor que seja um sensor indutivo, e o sensor está acionando. Só que por algum motivo ele desconectou, ou o sensor está queimado, ou o sensor não está acionando, ou o operador bateu a peça muito forte, o que fez com que o sensor deslocasse um pouquinho para trás. Agora a peça não está mais alcançando o sensor. Então, esse sensor não está mais dando condição para a prensa atuar. Só que o operador, se ele não tem essa informação, ele não consegue perceber isso. Ele chama a manutenção. A manutenção ela pode até ter verificado o sensor, mas se o sensor caminhou um pouquinho para trás no momento que ele bateu a peça, e aí o operador está falando, às vezes prensa, às vezes não prensa, ele vai ter uma dificuldade de identificar que o problema é aquele sensor. Então, ele vai
pegar fio de IPG, ele vai conectar fio de IPG, ele vai abrir o programa, ele vai procurar. Nisso, a gente já pode considerar um bom tempo daquela prensa sem operar. Aí você está perdendo produtividade e tudo mais. Por isso é muito interessante você dar informação. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Informação, gente, informação. Ele colocou o componente. Qual é o pré-requisito para a prensa descer? A prensa tem que estar recuada, precisa estar recuada e precisa ter um componente ali. Então, se ele apertar o bimanual e não tiver um componente, vamos jogar um alarme na IHM. Assim, nessa situação que eu comentei, ele vai bater o olho. Pô, mas o componente está aqui. Ele até pode chamar manutenção, mas ele vai falar, olha, eu estou colocando o componente aqui e aqui está dizendo que eu não coloquei. Muito provavelmente a manutenção vai associar aqui aquele sensor. Porque ele vai falar, pô, como que a máquina sabe que tem um componente? Tem um sensor ali, vamos dar uma olhadinha naquele sensor. Então você ganha muita agilidade nisso. Fora que o próprio operador, ele pode, dependendo de como é a cultura da empresa, ele mesmo pode dar uma olhadinha no sensor. Se ele tiver esse tipo de informação. Então vamos trabalhar sempre com isso. Vamos tentar dar o máximo de informação de cada passo do processo. Saiu fora qualquer linha, uma condição saiu fora, vamos jogar um alerta na IHM, não ocupa espaço, não fere ninguém. Como eu disse, vai onerar um pouco no desenvolvimento, mas vamos fazer um negocinho direitinho, conversa com o seu cliente, conversa com o engenheiro que está pedindo essa programação, joga um pouquinho aí de tempo a mais, vamos fazer direito. Vamos lá. Já divaguei bastante do nosso vídeo, né? Aqui eu falei que o componente está fora de posição, certo? Eu vou colocar um comentário aqui. Acho que não precisa, acho que está explicativo, mas se a gente pensar no meio do caminho que precisa de um comentário, a gente coloca. Bom, nesse ponto, eu verifico que o componente está eu verifico que o componente está no local e eu verifico que a prensa está recuada. Então, eu vou dizer que esse é o ponto que eu quero que ele dê o alarme. Então, chegou nesse ponto e o meu componente ele não está lá. Então, e se a manutenção for testar a máquina, vai spamar de alarme? Spama, depois ele dá um reset. Vamos lá. Então, chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto da máquina e o meu componente não está, eu quero que ele dê um alarme. Eu quero sim que ele gere um alarme. Então, vamos lá no alarme. Vamos colocar aqui. Position. Beleza. Então ele vai gerar um alarme aqui pra gente. Legal. Depende de como eu vou fazer o meu alarme. Eu posso desenvolver ele de uma maneira que eu apenas dê um pulso nele. A minha IHM vai registrar a data, hora e o que aconteceu. E eu não preciso deixar ele ligado, necessariamente. Porque esse é só um alarme informativo. Então, a minha própria IHM ela vai saber lidar com isso. Se eu só der um pulso, ela vai registrar. Porém, como a gente vai deixar o negócio aqui meio aberto, vamos selar ele até sofrer um reset. De repente, a gente quer pegar essa informação por um APC e dar um reset depois. Reset alarmes. O APC lê a cada X tempo. Enfim, tudo depende da estratégia que a gente vai usar, mas vamos colocar aqui um pouquinho a mais. Vamos colocar um selo aqui para garantir que ele vai estar sempre ligado. Independente de ser do job ou não, o meu alarme vai continuar até alguém resetar. E vamos criar um reset alarmes aqui. Não quero criar aqui, quero... Bom, deixa aqui, não tem problema. A ordem aqui não... A ordem do produto não... A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos lá, alarme DB, alarmes reset. Eu tenho o reset dos meus alarmes. Vamos inverter a ordem aqui. Beleza. Legal, gente. Então, aqui no nosso programa ele começou a ganhar um pouquinho de corpo. O que nós temos por enquanto? Nós temos o nosso bimanual, nós temos a nossa rotina para checar a posição inicial da prensa, e caso o componente não esteja conectado, nós geramos um alarme dizendo que o componente está fora de posição. A gente pode gerar um alarme também dizendo que a prensa não está recuada. Qual a importância desse alarme? Imagina que essa prensa ela tem um sensor. No caso aqui a gente usa um sensor, a gente não está usando nenhum tipo de medição analógica, né?
Mas imagina que esse sensor ele se deslocou um pouquinho, por qualquer motivo. Ou alguém foi fazer uma manutenção preventiva nessa prensa e na hora de voltar o sensor, voltou ele um pouquinho para cima. Também é uma coisa interessante de saber, porque senão o operador ele vai bater um bimanual e a prensa não vai avançar, mesmo o sensor estando ok, porque o sensor da prensa não está ok. Então, essa também é uma condição que seria legal a gente gerar um alerta dizendo que a prensa não está na posição inicial, ou a prensa não está em home, ou alguma coisa assim, para deixar claro, para caso isso aconteça, caso ele aperte o bimanual e a prensa não esteja totalmente recuada, ele tem essa informação do que está acontecendo. Bom, gente, eu estou dando uma olhadinha aqui no tempo, o vídeo está ficando um pouco longo. Eu imagino que essa série terá muitos vídeos, eu tentarei seguir essa série, como são vídeos sem roteiro, são vídeos que eu só preciso sentar no computador, começar a falar e começar a programar aqui com vocês. Eu vou tentar soltar um vídeo a cada 2, 3 dias. E vamos lá, essa série terá bastante vídeos. Bom, gente, obrigado por terem assistido. Deixa um comentário, deixa um like se gostou do vídeo. E até a próxima.